Oi, meu time, como vocês estão? Aposto que cansados. Por isso, a nossa revisão final serão questões inéditas de ética para a gente revisar, relembrar de uma forma muito leve, que vocês não enxerguem essa revisão final como um estudo pesado, cansativo, mas que a gente tenha esse ajuste final para a nossa prova. Eu tô torcendo demais por vocês. E vamos começar! Vamos para a questão. Uma advogada recém-inscrita na OAB começou a atender clientes em seu escritório. Certo dia, um novo cliente apareceu pedindo que ela assumisse o caso imediatamente, alegando que o processo tinha prazo para a defesa vencendo naquele mesmo dia. Ao consultar o sistema, a advogada verificou que o cliente já possuía outro advogado constituído, mas ele estava viajando e sem contato. Diante dessa situação, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, a advogada, letra A, deve obrigatoriamente recusar-se ao caso, pois não pode atuar para cliente que já tenha patrono constituído em nenhuma hipótese. B. Pode aceitar o caso apenas se o cliente assinar documento renunciando ao antigo advogado. C. Pode aceitar a causa sem comunicar ao advogado anterior, desde que a situação seja urgente e inadiável. D. Só pode aceitar se o antigo advogado autorizar por escrito, mesmo que o prazo esteja para vencer. Qual letra você acha que é a certa? Time, o nosso gabarito é a letra C. O Código de Ética diz que, em regra, o advogado ele não pode pegar processo que já tenha outro advogado cuidando, sem avisar ao colega antes. O artigo 14 diz assim: o advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. O que isso significa na prática? Precisa avisar o advogado anterior antes de assumir o caso. A exceção é se a situação for urgente, por exemplo, o prazo para a defesa está vencendo no mesmo dia. Aí ele pode atuar imediatamente para não prejudicar o cliente. Percebam que essa questão, apesar de ser inédita, diz que o processo tinha prazo de defesa vencendo naquele dia. Veja como isso é urgente e inadiável. Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 2. Um advogado deseja divulgar seus serviços nas redes sociais. Para chamar a atenção, ele decide postar um vídeo com música animada, listando todos os preços que cobra por cada tipo de processo, além de oferecer parcelamento em até 12 vezes sem juros para ações trabalhistas. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, essa conduta é: letra A, permitida, pois as redes sociais são meios livres e sem restrições para a publicidade. B, vedada, pois não é permitido divulgar valores ou formas de pagamento de serviços jurídicos. C, permitida, desde que valores sejam verdadeiros e não enganem o consumidor. D, vedada, apenas se o advogado mencionar o nome de clientes atendidos. E aí, time, qual é o gabarito aqui? Nosso gabarito é a letra B. O advogado ele pode fazer publicidade moderada e informativa, mas o Código de Ética proíbe divulgar preços, formas de pagamento ou qualquer prática que transforme a advocacia em um comércio. Isso está previsto lá no artigo 39 do Código de Ética. É vedada a divulgação de valores, de honorários, gratuidades ou descontos. Por exemplo, o advogado ele pode anunciar advogado especialista em direito de família, mas ele não pode falar divórcio por R$ 500 em até 12 vezes, entendem? Percebam, eu lendo aqui a questão com vocês, eu já vi que a letra A estava claramente errada. Na hora da prova, toda letra que você vê que está muito absurda de errada, vocês que vão estar com a mente fresca, dê logo um rabisco para você não voltar para ler, tá bom? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 3. Uma advogada foi convidada para dar uma entrevista em um canal de televisão sobre casos criminais famosos. Durante a conversa, ela contou detalhes de um processo que defendeu anos atrás, mencionando o nome do cliente e informações internas do caso, com autorização verbal dele. Conforme o Código de Ética, essa conduta é: letra A, permitida, pois houve autorização do cliente. B, vedada, pois o dever de sigilo não pode ser afastado nem com autorização do cliente. C, permitida, se o cliente assinar a autorização escrita. E, vedada, apenas se o caso ainda estiver em andamento. Qual o gabarito dessa questão, time? Nosso gabarito é a letra B. O sigilo profissional, ele protege a confiança entre o cliente e o advogado. Nem o cliente pode liberar o advogado para revelar informações. E a FGV vai querer criar uma pegadinha nesse sentido. Por exemplo, o cliente dizendo que vai ajudar com a justiça, que o Ministério Público requisitou que o advogado quebrasse o sigilo para melhorar a justiça. Essas coisas assim, sabe? O sigilo profissional é um direito e dever do advogado, não podendo ser afastado nem por autorização do cliente. Nessa questão aqui, mesmo que o cliente famoso ele queira dar entrevista junto com o advogado sobre o seu caso, o profissional ele deve respeitar as informações internas. Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 4. 2 sócios de uma empresa se desentenderam e decidiram se separar. Um deles procurou uma advogada para processar o outro. A advogada percebeu que no ano passado tinha atendido outro sócio em um caso pessoal, de família. Nessa situação, segundo o Código de Ética, a advogada, letra A,
pode assumir o novo caso, já que o atendimento anterior foi sobre outro assunto. B, não pode assumir o caso, pois existe risco de conflito de interesses e uso de informações privilegiadas. C, pode assumir o caso apenas se não tiver documentos do cliente anterior. D, pode assumir o caso apenas se receber autorização por escrito do cliente anterior. Qual letra é o correto aqui, time? Nosso gabarito é a letra B. O advogado, ele deve evitar qualquer situação que possa colocar em risco sua imparcialidade ou levar ao uso de informações obtidas em casos parecidos. É vedado atuar contra ex-cliente, caso relacionado, ou que possa violar informações obtidas. Por exemplo, se você já defendeu uma pessoa, não pode depois usar as informações dela para defendê-lo ou atacá-lo em outro processo. Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 5. Um advogado decide renunciar à defesa de um cliente, porque este não paga honorários há 6 meses. Ele envia uma carta comunicando a renúncia e protocola no processo no mesmo dia. Sobre os deveres do advogado ao renunciar, é correto afirmar que, letra A, ele deve continuar representando o cliente por 10 dias para que este possa constituir outro advogado. Letra B, ele pode parar de atuar imediatamente após protocolar a renúncia. C, ele deve continuar no processo até o cliente pagar os honorários. D, ele pode abandonar o caso sem comunicação prévia ao cliente. Vocês têm, time, obrigação de acertar essa questão. Tomara que caia na nossa prova uma questão desse tipo, porque eu tenho certeza que meu time amado vai gabaritar. Nosso gabarito é a letra A. Ao renunciar, o advogado precisa dar prazo para que o cliente contrate outro profissional, evitando prejuízos à defesa. Isso está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. O advogado ele deve continuar atuando por 10 dias após a renúncia. Se o advogado sai, hoje, ele ainda tem que cuidar do processo por 10 dias para que o cliente se organize. Esse prazo é se não constituir outro advogado antes, tá bom? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 6. O advogado Paulo foi convidado para integrar a Comissão de Direito Tributário da OAB em sua seccional. Enquanto exercia a função, surgiu a oportunidade de vender para a OAB uma estante de madeira personalizada que possuía em seu escritório. Considerando as regras do Código de Ética e Disciplina da OAB, é correto afirmar que Paulo, letra A, pode vender a estante para a OAB, pois não há restrição para alienação de bens móveis a órgãos da OAB. B, não pode vender a estante para a OAB, pois se trata de bem móvel infungível. C, pode vender a estante para a OAB apenas se o valor for compatível com o de mercado. D, pode vender a estante para a OAB se obtiver autorização do presidente da comissão. Qual o gabarito aqui, time, dessa questão? Nosso gabarito é a letra B. O artigo 32 do Código de Ética diz assim: advogados que ocupam cargos ou funções na OAB não podem vender bens imóveis ou bens móveis infungíveis para a OAB, nem comprá-los dela. O que é bem infungível? Bem infungível, time, é único, insubstituível, com características próprias, por exemplo, uma estante personalizada, uma obra de arte. Já o bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, caneta, pacote de folha de ofício, dinheiro. Por que isso existe? Isso existe para poder evitar favorecimento pessoal ou negócios entre a OAB e advogados que atuam dentro da própria instituição, preservando a moralidade e a transparência. Time, pense assim. Se Paulo tivesse caixas de papel A4 para poder vender, que é o bem fungível, ele poderia ter negociação, desde que observadas outras regras. Mas como se trata de uma estante única, que é bem infungível, a venda é proibida. Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 7. O advogado Lucas e o estagiário Pedro, que trabalha com ele, criaram um perfil no Instagram para divulgar seu trabalho. Nas publicações, além de oferecer consultas gratuitas, postaram fotos com clientes e prometeram resultados rápidos e garantidos em ações judiciais. Após denúncia, o Conselho Seccional constatou que a publicidade violava o Código de Ética e Disciplina da OAB. Diante disso, Lucas e Pedro perguntaram se poderia afirmar o termo de ajustamento de conduta, TAC, para adequar sua divulgação. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, é correto afirmar que, letra A, o TAC é permitido apenas para advogados, sendo vedado ao estagiário firmar o termo. B, o TAC é proibido, pois qualquer publicidade irregular configura infração ética grave. C, o TAC pode ser firmado no Conselho Federal e apenas se a publicidade não tiver sido veiculada em redes sociais. D, o TAC é admitido no Conselho Federal ou no Conselho Seccional para acessar a publicidade irregular de ambos. Qual o gabarito aqui, time? Nosso gabarito é a letra D. O artigo 47A do Código de Ética da OAB diz assim: é possível celebrar termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais ou do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e também estagiários. E o que é o TAC? TAC, time, é um acordo feito com a OAB para que o advogado ou estagiário pare de fazer publicidade irregular e se adeque às regras. Ele serve como acordo para poder corrigir o erro antes de receber uma punição mais grave, desde que não haja repercussão negativa grande para a advocacia.
Como disse na questão, prometer resultado de garantia de vitória, mostrar clientes postagens, oferecer consultas grátis para poder atrair a clientela, divulgar honorários ou promoções, tudo isso seria uma publicidade irregular. A publicidade permitida é um conteúdo informativo, explicar um direito sem prometer resultado, ser discreto e objetivo. Tá bom? Entendido? Bora! Vamos para a questão 8. A advogada Fernanda começou a divulgar vídeos no TikTok prometendo divórcios rápidos até 30 dias e ganho certo de indenizações por acidente de trânsito. Após denúncia, o Conselho Seccional constatou que as postagens configuram publicidade irregular. Fernanda deseja corrigir a situação e pergunta se pode assinar um termo de ajustamento de conduta, TAC, para adequar seu conteúdo às regras. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Fernanda poderá assinar o TAC no Conselho Seccional ou no Conselho Federal para acessar a publicidade irregular. B. Fernanda poderá assinar o TAC apenas no Conselho Federal. C. Fernanda não pode assinar o TAC, pois a publicidade em redes sociais não é passível de regularização. D. Fernanda só pode assinar o TAC se a publicidade tiver sido feita em meio físico, panfletos ou outdoors. Qual gabarito aqui, time? Tenho certeza que todos vocês vão acertar. Nosso gabarito é a letra A. A publicidade do advogado, ela deve ser informativa, discreta e sóbria, sem promessas de resultados ou captação de clientes. É permitido assinar o TAC no Conselho Seccional ou no Conselho Federal. Não é só no Conselho Federal ou só no Conselho Seccional, não, gente. É em ambos, para poder corrigir a publicidade irregular em redes sociais, desde que não tenha havido grande repercussão negativa para a advocacia. Por exemplo, a Fernanda ela pode continuar divulgando o conteúdo, mas deverá retirar as promessas de resultado e manter o tom informativo, como o direito à indenização por acidente de trânsito, entenda as regras, entendem? E se cair essa questão falando de estagiário, tanto estagiário quanto advogado pode celebrar o TAC. Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 9. O estagiário Roberto, que atua em um escritório, criou um perfil no Instagram para atrair clientes para o advogado-chefe e publicou stories oferecendo consultas grátis para ações trabalhistas, além de anunciar valores fixos para cada tipo de causa. O Conselho Seccional verificou que houve publicidade irregular e notificou Roberto. Ele quer saber se pode assinar TAC para regularizar as postagens. Sobre essa situação, segundo o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a alternativa correta. Letra A. Roberto não pode assinar TAC, pois apenas advogados podem firmar esse acordo. B. Roberto pode assinar TAC apenas se a publicidade tiver sido autorizada pelo advogado-chefe. C. Roberto pode assinar TAC no Conselho Seccional ou no Conselho Federal, assim como os advogados. D. Roberto pode assinar TAC apenas no Conselho Federal e com autorização do presidente da OAB. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra C. O TAC, para poder corrigir publicidade irregular, vale tanto para advogados como para estagiários, tanto no âmbito dos conselhos seccionais ou do Conselho Federal. Por exemplo, o Roberto ele pode manter o Instagram, mas só com postagens educativas, não apelativas, tá? Pelo amor de Deus. Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 10. Em uma cidade do interior, os advogados Rafael e Bianca são reconhecidos por suas atuações. Rafael foi convidado por um jornal local para comentar uma única vez a legalidade de um novo decreto municipal. Na entrevista explicou pontos técnicos em linguagem simples, sem prometer resultados, sem divulgar preços, sem conclamar ações e não falou de casos concretos. Bianca, ao saber do tema que o jornal trataria, procurou a redação oferecendo-se para uma matéria. Na gravação afirmou: procurem advogados e ingressem já com as ações. Exibiu o QR Code com link para contato e disse: ganho todos os processos desse tipo. À luz do Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a alternativa correta. Letra A. Rafael e Bianca agiram eticamente. B. Nenhum dos dois agiu eticamente. C. Apenas Bianca agiu eticamente. D. Apenas Rafael agiu eticamente. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra D. Rafael, conduta ética. Em entrevistas, o advogado ele pode participar com caráter informativo e educativo, sem autopromoção, sem prometer resultado e sem captação de clientela. A manifestação profissional ela deve ser ilustrativa, educacional e instrutiva, vedada, promoção pessoal. Já a Bianca, time, ela foi antiética. Insinuar-se para reportagens é vedado, artigo 42, inciso 5º. Conclamar o público a litigar, usar cogos, que é ingressem já, prometer resultado, ganho todas as causas, e expor meios de captação, QR Code, caracterizam publicidade promotora mercantilizada, que é proibida. Regras de publicidade: informativa, discreta e sóbria, sem promessa de resultado. Entendido? Então bora para a próxima questão. Vamos para a questão 11. O advogado Marcelo é convidado para participar toda segunda-feira de um programa de rádio. Durante o quadro, os ouvintes ligam para fazer perguntas sobre casos concretos
E Marcelo responde de forma detalhada, indicando exatamente quais documentos reunir e qual ação judicial propor em cada ação. Segundo o Código de Ética e Disciplina da OAB, é correto afirmar que: letra A, a conduta é ética, pois Marcelo está apenas ajudando a comunidade. B, a conduta é antiética, pois o advogado não pode responder com habitualidade a consultas jurídicas em meios de comunicação. C, a conduta é ética, desde que Marcelo não cobre pelas respostas. E D, a conduta é ética, desde que Marcelo não fale sobre valores de honorários. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra B. É vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica em meios de comunicação social. Percebam como a questão falou que ele respondia de forma detalhada, indicando exatamente quais documentos, o que fazer. Isso é uma consultoria, não é informativo. Essa regra existe para evitar que o advogado transforme a comunicação em um meio de captação de clientes, criando atendimento gratuito contínuo na mídia. Quando você vê essa questão sobre publicidade, pense assim: o que o advogado está fazendo é na intenção de captação de clientela, falando do escritório, falando que já ganhou causa, colocando o QR Code, falando de forma detalhada, falando que a causa ganha. Tem esse pensamento quando você lê essa questão. O advogado, ele pode esclarecer temas jurídicos em entrevistas eventuais com caráter informativo e educativo, para saber de uma nova lei, de um novo decreto, mas ele não pode criar um plantão jurídico fixo respondendo casos individuais, porque isso vira uma consultoria habitual pela mídia. Por exemplo, minha vizinha fez isso e assim assado, o que eu devo fazer? Isso é individualizado, caracteriza a captação de clientela, tá bom? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 12. A advogada Patrícia, convidada para um programa de TV, foi questionada sobre um processo criminal de grande repercussão, que está sob patrocínio de outro advogado. No ar, ela opinou que a defesa do réu era mal feita e que, se estivesse no caso, a estratégia seria totalmente diferente. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, essa conduta é: letra A, ética, pois o advogado estava apenas exercendo a liberdade de expressão. B, antiética, pois é vedado comentar publicamente causas patrocinadas por outro advogado. C, ética, se a advogada não citar o nome do cliente. E D, ética, desde que a opinião não seja ofensiva ao colega. Qual gabarito? Nosso gabarito, time, é a letra B. É vedado ao advogado debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado, porque isso existe para proteger a confiança entre o cliente e o advogado e evitar exposição ou constrangimento do colega que está atuando no caso. Patrícia, ela poderia falar de forma genérica sobre o tipo de crime, qual lei é aplicável, mas sem mencionar ou analisar aquele caso específico, patrocinado por outro profissional, tá bom? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 13. O advogado Felipe celebrou com a cliente Laura um contrato de prestação de serviços advocatícios. No contrato, cláusula A, estabeleceu que sua atuação se limitaria apenas à fase recursal, pois Laura já havia sido assistida por outro profissional do primeiro grau. Cláusula B, previu que, se a causa fosse encerrada por acordo, o valor dos honorários seria diferente daquele previsto para a hipótese de sentença final, mas sem reduzir o valor global contratado. Com base no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. As duas cláusulas são vedadas, pois não é possível limitar a atuação a uma fase do processo nem fixar honorários diferenciados para acordo. B. A cláusula A é vedada, mas a cláusula B é permitida. C. A cláusula A é permitida, mas a cláusula B é vedada. D. As duas cláusulas são permitidas. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra D. O artigo 48 do Código de Ética e Disciplina diz assim, ó: o contrato de honorários pode definir com clareza se o advogado atuará em todo o processo ou apenas em uma parte dele, por exemplo, na fase recursal, estabelecer valores específicos para caso de acordo ou sentença final. É proibido diminuir o valor dos honorários só porque houve acordo, mas é permitido definir valores diferentes, desde que não seja uma redução para poder premiar o acordo. Se Felipe combinar que o trabalho na fase recursal custará X, isso é legal. Ele não é obrigado a assumir todas as fases do processo. Ele também pode dizer que, se houver acordo, meus honorários serão pagos desta forma. Se houver sentença, serão pagos de outra forma, desde que não prejudique o valor contratado. Entendido? Bora! Vamos para a questão 14. A advogada Joana assinou com o cliente Marcos contrato de honorários. No documento ficou definido: o pagamento seria parcelado em 8 vezes. As custas processuais seriam pagas por Marcos diretamente ao tribunal sem intermediação da advogada. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, é correto afirmar que: letra A. É vedado parcelar honorários advocatícios, pois o pagamento deve ser integral no início. B. É permitido parcelar honorários apenas se o cliente pagar as custas junto com eles ao advogado. C. É permitido parcelar os honorários e estipular que as custas sejam pagas pelo cliente. D. É vedado ao advogado definir no contrato quem pagará as custas. Qual gabarito, time?
Nosso gabarito é a letra C. O contrato ele deve ser claro quanto a honorários, forma de pagamento e responsabilidades sobre despesas. Parcelar honorários é permitido desde que acordado pelas partes. Custas processuais são de responsabilidade do cliente e o contrato pode deixar isso explícito. Bora! Vamos para a questão 15. O advogado Ricardo fechou o contrato com a cliente Sofia para uma ação de indenização. No contrato foi estipulado honorários fixos iniciais de 5 mil, honorários de êxito de 15% sobre o valor obtido, somente se a cliente ganhar a ação. Segundo o Código de Ética e Disciplina da OAB, é correto afirmar que, letra A cláusula de êxito é proibida na advocacia. B. A cláusula de êxito é permitida desde que exista honorário fixo inicial. C. A cláusula de êxito só é permitida em causas criminais. D. A cláusula de êxito é permitida desde que substitua completamente os honorários fixos. Qual gabarito, time? Nosso gabarito é a letra B. É permitida a cláusula de êxito, mas ela não pode ser a única forma de remuneração, para evitar que o advogado fique sem receber, caso a causa não seja ganha. Por exemplo, o correto, 5 mil fixo, mais 15 mil de êxito. Incorreto é só recebo se ganhar a causa. Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 16. Na cidade de Sol Nascente, a Defensoria Pública estava sem defensores suficientes para atender a todos os casos urgentes. Por isso, o juiz nomeou a advogada Larissa para defender um réu que não tinha condições de pagar um advogado. Nesse caso, sobre os honorários de Larissa, assinale a alternativa correta. Letra A. Larissa só terá direito a honorários se ganhar o processo e o pagamento será feito pela parte perdedora. B. Larissa tem direito a honorários fixados pelo juiz pagos pelo Estado, segundo a tabela de valores da OAB. C. Larissa receberá honorários pagos pela Defensoria Pública conforme tabela feita pelo próprio Defensor Público Geral. D. Larissa não terá direito a honorários, pois foi nomeada gratuitamente. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra B. Quando um advogado é nomeado pelo juiz para defender alguém que não tem condições financeiras, e a defensoria não pode atuar naquele momento, a lei garante que ele receberá honorários. Esses valores não dependem da vitória ou derrota no processo, ou seja, não são honorários de sucumbência e são pagos pelo Estado, de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Por exemplo, a Defensoria Pública está sobrecarregada e não pode atender João, que foi acusado de um crime. O juiz nomeia a advogada Larissa para defendê-lo, mesmo que João perca a ação. Larissa ela vai receber seus honorários do Estado conforme a tabela da OAB, tá bom? Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 17. O advogado Felipe trabalha como empregado em regime de dedicação exclusiva na sociedade Alfabeta Advogados Associados. Ele atuou em um processo que o cliente do seu escritório ganhou a ação, e por isso o juiz fixou honorários de sucumbência, pagos pela parte que perdeu a causa. Felipe ficou em dúvida: quem deve receber esses honorários? Letra A. Apenas a sociedade de advogados recebe os honorários. B. Apenas Felipe, como advogado que atua no caso, recebe honorários. C. Os honorários são divididos entre Felipe e a sociedade conforme acordo feito entre eles. D. A sociedade recebe, mas pode repassar parte a Felipe se houver acordo coletivo ou convenção coletiva. Qual gabarito, time? Nosso gabarito é a letra C. O que são honorários de sucumbência? São valores pagos pela parte que perdeu o processo para o advogado da parte vencedora. De acordo com o artigo 23 do Estatuto, eles pertencem ao advogado. No caso de advogado empregado, artigo 21 do mesmo Estatuto, quando o advogado trabalha como empregado em um escritório de advocacia, os honorários de sucumbência devem ser divididos entre o advogado e a sociedade, conforme o que for definido em acordo entre eles. Não precisa ser acordo coletivo. Pode ser apenas entre o escritório e o advogado. Entendido? Então, bora para a próxima questão. Vamos para a questão 18. A advogada Camila é contratada como empregada no departamento jurídico da empresa Superalimentos S.A., com dedicação exclusiva para cuidar de processos da empresa. Em ação trabalhista, a empresa venceu e o juiz fixou honorários de sucumbência, pagos pela parte perdedora. Sobre o destino desses honorários, assinale a afirmativa correta. Letra A. Camila tem direito a receber todos os honorários, pois atuou como advogada da causa. B. Os honorários pertencem exclusivamente à empresa, já que ela é a parte vencedora. C. Os honorários formam um fundo comum no departamento jurídico e a destinação é decidida pelos advogados que atuam nele ou seus representantes. D. Os honorários são automaticamente divididos entre Camila e a empresa meio a meio. Qual gabarito, time? Nosso gabarito é a letra C. Diferença para advogado empregado de escritório. Quando o advogado trabalha em um escritório de advocacia, artigo 21 do Estatuto,
Os honorários de sucumbência são divididos entre o advogado e o escritório conforme acordo. No caso do advogado de empresa privada, se ele atua no departamento jurídico da própria empresa, o artigo 14, parágrafo único do Regulamento Geral, prevê que esses honorários formam um fundo comum do serviço jurídico e os próprios advogados decidem a destinação, ou seus representantes. Por exemplo, Camila trabalha no jurídico de uma empresa. Ao ganhar um processo, o juiz fixa 20 mil de honorário de sucumbência. Esse valor não vai direto para Camila, nem para a empresa. Primeiro vai para o fundo comum do departamento e depois os advogados decidem juntos como será usado. Por exemplo, dividido entre eles ou aplicado em melhorias do setor. Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 19. A advogada Patrícia quer se candidatar ao cargo de conselheira seccional da OAB. Ao conferir os requisitos, ela percebeu que poderia concorrer ao cargo mesmo que a. estivesse com a anuidade atrasada, b. ocupasse cargo público efetivo em uma autarquia federal, c. tivesse apenas 2 anos de efetivo exercício da profissão, d. tivesse condenação disciplinar por crime há mais de 2 anos, sem reabilitação criminal. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra B. Quem pode se candidatar? O artigo 63 do Estatuto traz as condições: estar com a OAB em dia, não ocupar cargo exonerável ad nutum, que são cargos comissionados que podem ser demitidos a qualquer momento, não ter condenação disciplinar, salvo se já tiver reabilitado, ter mais de 3 anos de efetivo exercício para conselheiro seccional ou subseção e mais de 5 anos para outros cargos. O que isso significa na prática? Patrícia ela não poderia se candidatar se estivesse devendo anuidade, que é a alternativa A. Também não poderia se tivesse só 2 anos de exercício da profissão, alternativa B. Se tivesse condenação disciplinar por crime sem reabilitação, também estaria impedida, alternativa D. Mas pode concorrer se tiver cargo público efetivo em órgão ou entidade da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, já que a proibição é apenas para cargos comissionados, exoneráveis ad nutum. Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 20. A advogada Fernanda foi acusada de utilizar um documento falso para beneficiar seu cliente no processo. A notícia teve grande repercussão negativa na cidade, afetando a imagem da advocacia. Diante disso, começou-se a comentar que Fernanda poderia sofrer suspensão preventiva pela OAB até o fim do processo disciplinar. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Suspensão preventiva pode ser aplicada pelo Tribunal de Ética do Conselho Seccional onde ocorreu a infração, mesmo que Fernanda tenha inscrição principal em outro estado. B. A suspensão preventiva só pode ser aplicada se ficar comprovado que o fato teve repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. C. Antes da suspensão preventiva, Fernanda deve ser ouvida em sessão especial e a medida só pode ser aplicada se ela não for encontrada para ser notificada. D. Caso seja aplicada a suspensão preventiva, o processo disciplinar deve terminar em até 60 dias. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra B. O que é suspensão preventiva? É uma medida cautelar que a OAB pode aplicar para afastar temporariamente o advogado de suas atividades antes do julgamento final do processo disciplinar, quando o caso afeta gravemente a imagem da advocacia. O artigo 70 do Estatuto diz assim: quem decide sobre a suspensão preventiva é o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, onde o advogado tem inscrição principal. A medida só pode ser tomada se o fato tiver repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Antes, o advogado deve ser ouvido em sessão especial, salvo se ele não atender a notificação para comparecer. Se aplicada a suspensão, o processo disciplinar deve acabar em até 90 dias e não 60, tá bom? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 21. O advogado Gustavo é acusado de ter obtido sua inscrição na OAB usando documentos falsos. Foi instaurado contra ele um processo disciplinar para poder apurar o caso. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Letra A. O processo disciplinar contra Gustavo pode ser instaurado de ofício ou por representação, inclusive anônima. B. Se Gustavo não for encontrado ou não apresentar defesa, o processo seguirá sem defensor nomeado. C. O processo disciplinar será, como regra, público desde o início. D. Caso a OAB decida pelo cancelamento da inscrição de Gustavo, o recurso contra essa decisão não terá efeito suspensivo. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra D. Regra geral sobre recursos. De acordo com o artigo 77 do Estatuto, todos os recursos têm efeito suspensivo, ou seja, suspendem a execução da decisão até que sejam julgados, com 3 exceções: recursos relacionados às eleições da OAB, recursos contra a suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, recursos contra o cancelamento da inscrição obtida com prova falsa. Por isso que o nosso gabarito é a letra D. Se a inscrição foi obtida com documento falso e a OAB decide cancelá-la, o recurso ele não suspende a decisão. Isso significa que, mesmo recorrendo, Gustavo já perde imediatamente a condição de advogado, até a decisão final.
Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 22. A advogada Paula responde ao processo disciplinar na OAB por suposta violação de sigilo profissional. O jornalista local solicitou acesso integral ao processo para publicar uma matéria sobre o caso. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O processo disciplinar deve tramitar em sigilo até o seu término, podendo ter acesso apenas as partes, seus advogados e a autoridade judiciária competente. B. O jornalista tem direito de acessar o processo, pois a regra é a publicidade e o sigilo é a exceção. C. O processo é sigiloso apenas se houver determinação expressa do presidente do Conselho Seccional. D. O processo é sempre público, pois envolve interesse social e a transparência da OAB. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra A. O artigo 72 do Estatuto diz que o processo disciplinar trabalha como regra em sigilo até seu término. Quem pode ter acesso? As partes, advogado, acusado e denunciante, os advogados constituídos no processo, a autoridade judiciária competente, se necessário. Por que isso existe? O sigilo protege tanto o advogado acusado, que ainda está sendo investigado e pode ser inocentado, quanto a imagem da advocacia como um todo. Por exemplo, se um jornalista quiser acessar o processo de Paula antes do julgamento final, a OAB deve negar, pois o caso só será público depois que houver decisão definitiva. Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 23. Lucas é brasileiro e se formou em Direito em Universidade de Portugal. Ele pretende se inscrever como advogado no Brasil. Nessa situação, assinale a opção que indica o requisito do qual Lucas está dispensado de apresentar a OAB. Letra A. Revalidação no Brasil do diploma estrangeiro de graduação em Direito. B. Aprovação no exame de ordem da OAB. C. Comprovante de aprovação no exame de ordem estrangeiro. D. Prestação de compromisso perante o Conselho Seccional. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra C. Pelo artigo 8º do Estatuto, para se inscrever como advogado é preciso capacidade civil, diploma de direito, título de eleitor e quitação militar, se aplicável, aprovação no exame de ordem brasileiro, não exercer atividade incompatível, idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho. Pelo artigo 8º, parágrafo 2º, o brasileiro graduado no exterior ele deve apresentar o diploma revalidado no Brasil e cumprir todos os demais requisitos no artigo 8º. Por que nosso gabarito é a letra C? A OAB não exige nem aproveita a aprovação do exame de ordem em estrangeiro. O que conta é a aprovação do exame de ordem brasileiro. Entendido? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 24. Marcos está no 9º período do curso de Direito e conseguiu uma vaga de estágio em um escritório localizado em outro estado. Ele quer saber em qual conselho seccional da OAB deve solicitar sua inscrição como estagiário. Assinale a alternativa correta. Letra A. No conselho seccional onde está a sede do escritório em que ele atuará. B. No conselho seccional onde ele estiver seu domicílio como pessoa física. C. No conselho seccional onde está localizada a sua faculdade de Direito. D. No conselho seccional que ele escolher livremente por ser estudante e estagiário. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito, eu tenho certeza que vocês acertaram, é a letra C. De acordo com o artigo 9 do Estatuto, a inscrição do estagiário sempre é feita no conselho seccional em cujo território se localiza o seu curso jurídico, ou seja, a faculdade de Direito. Por que isso é importante? Mesmo que Marcos vá trabalhar em um escritório de outro estado ou more em outra cidade, a sua inscrição como estagiário deve ser vinculada ao local onde ele estuda. Imagine que Marcos estuda Direito em Curitiba, mas vai estagiar em um escritório em São Paulo. Sua inscrição como estagiário deve ser feita na OAB de Paraná, pois é lá que está sua faculdade. Tá bom? Bora para a próxima questão. Vamos para a questão 25. Carla está no 7º período do curso de Direito e deseja se inscrever como estagiária na OAB. Ela ouviu alguns comentários de colegas sobre como funciona o estágio e ficou confusa. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O estágio profissional de advocacia pode durar até 3 anos, desde que dentro do período de graduação. B. O estágio profissional de advocacia tem duração de 2 anos e deve ser realizado nos últimos anos do curso de Direito. C. Para se inscrever como estagiária, Carla precisa ter vínculo ao menos metade do curso e já possui carteira da OAB provisória. D. O estágio profissional de advocacia só pode ser feito em escritórios privados credenciados pela OAB. Qual o gabarito, time? Nosso gabarito é a letra B. O estágio profissional de advocacia é uma atividade supervisionada pela OAB, voltada para alunos dos últimos anos do curso de Direito, geralmente 7º ao 10º período, e ele dura 2 anos, e esse prazo ele não pode ser estendido. Pode ser feito em instituições de ensino superior, núcleos de prática jurídica, setores jurídicos de órgãos públicos, escritórios de advocacia credenciados na OAB. Entendido? Meu time querido, meu time amado. A intenção desse sprint final, dessa revisão final, foi ser uma revisão leve, curta, objetiva, para que você amarre todas as pontas soltas para sua prova. Não quis fazer uma aula muito cansativa para vocês, porque eu sei que vocês estão exaustos.
não aguentam mais esse estudo para a OAB, eu sei como é cansativo. Respire mais um pouco, aguenta mais um pouquinho, porque sua aprovação tá já quase assim você pegando. Continua firme, respira fundo, tenha calma. Agora é momento, depois dessa aula, de descansar a mente, pedir a Deus serenidade para você fazer uma excelente prova. Eu tô torcendo demais, demais pela aprovação de vocês. Eu tô já vendo as mensagens de comemoração, as fotos de aprovada segurando a prova, de aprovado também. Tô muito feliz, tô muito confiante e eu quero que você já comece a respirar fundo e agradecer sua aprovação, tá bom? Nós estamos juntos até você pegar sua carteirinha.